Boa tarde, queridos alunos. Vamos iniciar nossa aula de hoje. Hoje é 13/7/2020 e, como toda segunda-feira, hoje é aula de português. Já quero desejar a todos uma ótima semana, uma semana de muito aprendizado, que não deixem de estar assistindo às aulas, de estar fazendo as atividades. Mais uma vez eu ressalto a importância da realização das atividades e principalmente de vocês assistirem o vídeo, porque no vídeo, na videoaula, eu explico todo o conteúdo que vai estar sendo cobrado na atividade, tá? Pois vamos iniciar a nossa aula de hoje. Na nossa aula de hoje, nós vamos estudar um texto visual em busca de explicações e um textinho As Estrelas nos Olhos dos Meninos. Esses dois textos, eles estão no livro de vocês de português. Então, pega o livro de português e coloca lá na página 60 para acompanhar a leitura, para acompanhar a explicação de todo o conteúdo. Bom, lá na página 60 nós temos o videozinho visual, que é o vídeo que eu falei para vocês, que tem como título, da unidade 3, Eu Busco Explicações. Olha só, quando a gente se depara com essa imagem, a gente já observa esse verde, todo esse colorido verde aí que temos no céu, e embaixo nós temos pessoas, duas pessoas que estão próximas a um rio e algumas cabanas, não é? Aí, isso, pessoal, é a aurora boreal vista no povoado de Aurora, no Canadá, em 2014. Vamos observar com atenção essa imagem. Como é esse lugar? Como essas características desse lugar? A gente observa que é um lugar um pouco afastado da cidade, não é? Em que tem as cabanas, as árvores, os rios. Ele parece ser movimentado? Parece que muitas pessoas vão aí? Não, né? Na imagem nós só temos duas pessoas sentadas admirando essa aurora boreal. Então não parece ser um lugar não parece ser um lugar movimentado. Como é a vegetação e o clima? Olha só, pessoal, vamos observar aqui como as pessoas estão vestidas. Elas estão vestidas com casaco, então parece que é um lugar frio, que possui um clima mais frio. Possui algum tipo de iluminação esse lugar? Não, pelo que a gente consegue observar, não. A iluminação utilizada é a iluminação que as próprias pessoas levaram, não é? Lanternas para iluminar a sua cabana. E essa iluminação das lanternas, ela é uma iluminação natural ou ela é uma iluminação artificial? Ela é uma iluminação artificial, né, pessoal? É um tipo de iluminação que foi feito pelo homem. Iluminação natural é aquela que vem da natureza, que é as estrelas, que é a luz do sol. Só que, nesse caso, neste momento, a iluminação que nós temos, é a iluminação lá da lanterninha deles, a lanterninha dos dois homens que estão aí, das duas pessoas. Será que alguém mora nesse lugar? Vocês acham que alguém conseguiria morar nessa região? É muito difícil, seria muito difícil. O que eles têm de especial? O que esse lugar tem de especial? Esse lugar, pessoal, ele é especial, As pessoas vão até ele para poderem observar essa aurora boreal, Um lugar propício, específico, o melhor lugar de se admirar essa beleza, Que é muito bonito. Nós olhando aqui pela imagem, a gente vê que é algo muito bonito, não é? Então, ele tem de especial por quê? Porque é o lugar onde as pessoas conseguem admirar ainda mais esse fenômeno. Quem são as pessoas na foto? O que elas estão fazendo? São duas pessoas, dois admiradores, desse movimento, como é que eu posso falar? Meu Deus, desse momento aí da natureza. O que podem ser essas luzes no céu? O que vocês acham que deve ser essas luzes no céu? Que é essa aurora boreal? Alguém sabe me dizer o que é? Alguém já ouviu falar em propagandas de televisão, em fotos, em uma exibição de um panfleto? Alguém sabe me dizer? Já ouviu falar sobre a aurora boreal? Quem ainda não ouviu, eu vou falar para vocês.
A aurora boreal, pessoal, é um fenômeno que ocorre em regiões polares do nosso planeta e em alguns outros, como Júpiter, Saturno e Marte. Então, a aurora, ela só acontece em lugares polares, em lugares mais frios, né? Pode ser vista durante a noite ou no final da tarde, a olho nu. Essas luzes coloridas e brilhantes, elas se produzem devido ao contato dos ventos solares com o campo magnético do planeta. Geralmente, isso ocorre de setembro a outubro e de março a abril, que são épocas de maior atividade das manchas solares. Desde os tempos mais remotos, a humanidade ela lida com mistérios que parecem não ter solução, não é? Você já esteve em um lugar, viveu algum acontecimento não visual e teve vontade de saber o que era aquilo, de procurar mais sobre isso? Vocês já tiveram procurando, buscando explicações? Vocês já viram algum fenômeno, algum acontecimento e ficaram querendo saber como que aquilo acontece, por que que aquilo acontece, buscando explicações com relação àquilo? Eu acredito que sim, né? Às vezes acontece as coisas e a gente fica tão admirado que a gente quer saber como que aquilo surgiu, como que aquilo aconteceu, não é, pessoal? Voltando aqui. Aqui nós temos algumas perguntinhas para nós respondermos. Observe a imagem e converse com os colegas. Que lugar é este? Já falei para vocês, né? Um povoado de Aurora, no Canadá. O que as pessoas estão fazendo? Elas estão observando a aurora boreal, né? Esse fenômeno muito bonito. E o que elas parecem observar, já disse, né? A aurora boreal, esse fenômeno. O segundo quadradinho aqui. Você já esteve em um lugar como este? Eu nunca tive. Gosta de explorar lugares ou fenômenos diferentes? Vocês gostam? Como você costuma buscar explicações? Onde vocês costumam procurar explicações sobre alguma coisa que vocês não estão entendendo? Acredito que a maioria vai me responder que procura nos livros, no dicionário, na internet, não é? Onde a gente procura explicações sobre conteúdos que nós não conseguimos nós não sabemos, nós queremos saber sobre isso, então a gente sempre vai buscar em algum outro lugar que possa oferecer essa explicação. Então agora vocês vão virar a folhinha e vão lá para a página 72. E nós vamos estudar, ler e estudar esse texto hoje. Esse texto, pessoal, que tem como título A Estrela nos Olhos do Menino, ele é um mito, tá? Esse texto é um gênero textual, mito, faz parte do mito. E o mito, pessoal, é uma narrativa, um relato que corresponde a questionamentos de determinado grupo social, que vai explicar sua origem, sua organização e os fenômenos da natureza. O mito, ele pode ser de tradição oral, né? Isso pode ser passado oralmente e não se sabe quem o criou. Em algumas sociedades, há mitos que têm caráter sagrado e ficam restritos a um grupo de pessoas que têm a responsabilidade de guardá-los. Eu pergunto para vocês já ouviram algum mito? Já ouviram falar sobre algum mito, né? O mito, como eu acabei de falar, pessoal, ele tem uma tradição oral, ou seja, ele é falado, passado de geração a geração apenas falado. Ele não se originou como sendo escritos, né? Então vamos lá. Vamos fazer a leitura desse texto. As estrelas nos olhos dos meninos. Acompanhe pelo livro, já que a visualização aqui no vídeo não está muito boa. Naquele tempo, a noite era completamente escura. Nenhuma estrela brilhava no firmamento, não havia estrelas. Na aldeia indígena, fogueiras eram acesas logo que escurecia e as famílias se reuniam em torno delas para se esquentar do frio da noite, comer e conversar. As mulheres assavam pedaços de pirarucus e tucunarés pescados no dia e cozinhavam nas cinzas ovos de tartaruga que recolhiam dos ninhos na areia das margens dos rios.
Os homens falavam da guerra e contavam vantagens. No entorno da aldeia era a escuridão e o mistério. O que vinha de lá era o pio da coruja, o miado da onça, o canto do jurundaí. Numa noite, quando foram preparar as comidas, as mulheres descobriram que os ovos de tartaruga que tinham cozido haviam desaparecido. Noutra noite, a história se repetiu, os ovos tinham sido roubados. Algumas noites depois, o roubo aconteceu de novo e as mulheres resolveram tirar a limpo esses sumiços, esses sumiços estranhos. Escondidas atrás de uns arbustos, eles observavam os meninos roubarem os ovos e saírem sorrateiramente para o mato. Foram no enlaço deles e viram quando se enfiaram na floresta e numa clareira prepararam fogo para assar os ovos roubados. Elas queriam comê-los sem ter que dividir com os outros. As mulheres começaram a gritar e os meninos surpreendidos correram. As mulheres correram atrás, proferiram ameaças e prometiam castigos severos. Para escapar das punições, os meninos pediram ao beija-flor que amarrasse um cipó no céu. O beija-flor atendeu o pedido e eles começaram a subir. Já estavam bem no alto quando as mulheres chegaram ao local da fuga para o firmamento. Elas não tiraram dúvidas, subiram atrás dele. Para não serem alcançados pelas mulheres, os meninos cortaram um cipó lá abaixo dele, e as mulheres se precipitaram lá de cima. No chão, antes que esborrachassem, foram transformados em animais das florestas. Os meninos, por sua vez, ficaram presos no céu, sem ter como descer. Desde então, eles olham a terra lá do céu no escuro da noite. Brilham para sempre os olhos arregalados dos meninos. Foi assim que a noite acabou se enchendo de estrelas. São os olhos dos meninos. Bom, pessoal, esse texto que nós acabamos de ler, ele é um mito. É um mito do povo indígena que quer relatar a origem das estrelas. É um mito que procura mostrar como as estrelas surgiram, né? Isso para os indígenas, ok? Eles são mitos dos povos indígenas que foram criados em uma época mais distante, né? E explica a origem das estrelas, desses fenômenos naturais. Então, os mitos, eles podem explicar como uma sociedade é organizada, justificar as relações entre os seus membros, podem expressar uma solução para desencadear por determinada sociedade, para as necessidades intelectuais e morais de um grupo. Então, os mitos, eles pautam comportamentos e relações, né? Eles vão tratar de comportamentos e relações e são responsáveis pela perpetuação das tradições e contribuem para a fixação de modelos exemplares. Como assim? Os meninos, né, desse texto, eles estavam fazendo algo ruim, eles estavam roubando os ovos. Então, por eles estarem roubando os ovos, estarem fazendo uma coisa ruim, eles foram castigados. Eles ficaram presos no céu e se tornaram estrelas. Então, esse mito, ele procura mostrar, né, ele é contado como uma forma de ensinamento, para não roubar, para não fazer coisas ruins, né, coisas fora da lei, porque você será castigado assim como os meninos, não é? Aí aqui embaixo nós temos alguns questionamentos. Substitua a palavra destacada por outra sem mudar o sentido da frase. Na palavra destacada aqui tem assim: nenhuma estrela brilhava no firmamento. Aí o que é um firmamento? Firmamento significa no céu. Então nenhuma estrela brilhava no céu. Então, já é uma palavra um pouco desconhecida, né? Vocês poderiam me perguntar, professora, o que é firmamento? Firmamento é o céu, ok, pessoal? Vamos lá virar nossa página. Vocês lembram que eu falei para vocês sobre alguns pontos que todo bom texto deve ter, que não pode faltar no texto, que é o título do texto. Nós já vimos que o título do texto é As Estrelas nos Olhos dos Meninos. Os personagens do texto, todo texto tem que ter personagens. Então, os personagens desse texto são os meninos e as mulheres. Onde acontece a história? Falei para vocês também que todo texto ele acontece em um determinado lugar. Onde é que acontece essa história? Acontece na aldeia, né? Em uma aldeia indígena.
Qual foi o final da história? O final da história é que os meninos, eles ficaram presos lá no céu, viraram estrelas. Eles foram castigados pelo que eles estavam fazendo. Como eu falei para vocês, todo bom texto tem que ter um final, uma solução, um destino para os personagens, não é? E aí é que eu pergunto quantos parágrafos ele tem. Vocês lembram que eu falei para vocês que todo texto, o texto ele é estruturado em parágrafos. Todo texto deve ser escrito em parágrafos. Que o parágrafo é um afastamento da linha inicial do texto, né? E cada parágrafo vai ter a apresentação dos personagens, vai ter o conflito que acontece na história e a solução, né, para aquela história. Então, esse texto tem quantos parágrafos? Vamos lá contar comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 parágrafos. Ele é um texto que possui 11 parágrafos, né? Cada um explicando uma parte do texto. Bom, um pouco de conversa. Converse com os colegas. Explique o significado do título As Estrelas nos Olhos dos Meninos. O que significa isso? Por que ele recebeu esse título? Né, pessoal, as estrelas, elas são os olhos arregalados dos meninos. A gente descobriu lá no final que as estrelas do céu são os olhos arregalados do menino. Então, quando a gente está olhando para o céu, a gente está olhando os olhos dos meninos. É por isso que recebeu esse título. O que acontecia com os meninos? O que aconteceria com os meninos se as mulheres o alcançassem? O que vocês acham que aconteceria? As mulheres disseram que se pegassem eles, eles seriam ameaçados ou eles seriam castigados, né, severamente. Então, se ela ameaçou, certamente, se elas tivessem pegado eles, eles seriam castigados, né? Letra C. O que os meninos fizeram? Os meninos, o que eles fizeram para poder receber essa ameaça de serem castigados? Eles roubaram os ovos de tartaruga que as mulheres tinham colhido, né? Eles estavam roubando os ovos. E por que eles fizeram isso? Eles fizeram isso porque eles queriam comer os ovos sem precisar dividir com ninguém, né? Gulosos, queriam comer sozinhos. Você conhece outro mito que explique o surgimento de um elemento da natureza? Vocês conhecem algum outro mito que vai falar sobre como surgiu algum elemento da natureza? Rios, mares, a lua. Então, se vocês pesquisarem, vocês podem pesquisar essas histórias, né, na internet, você vai encontrar em vários sites lendas e mitos que vão falar sobre a origem de elementos naturais. Vocês podem pesquisar na internet que vocês vão encontrar diversos desses mitos. Aí aqui, pessoal, nós temos esse quadradinho verde, acompanhem a leitura comigo. O mito é uma narrativa que procura explicar os acontecimentos da vida, os fatos históricos, os surgimentos dos seres e das coisas. A ação e a reação dos personagens produzem os acontecimentos que mantêm entre si uma relação de causa e consequência. Então, esses elementos, eles surgem por quê? Porque se eu fiz alguma coisa, eu vou receber um castigo, vou receber uma consequência. Né? Se eu fizer alguma coisa, eu vou receber um castigo, vou receber uma consequência disso, não é? Bom, pessoal, agora nós vamos fazer a correção da nossa atividade, que foi a atividade da aula passada. Vocês lembram aquela atividade sobre a propaganda que eu passei para vocês? Então, nós vamos fazer agora a correção daquela atividade. Então, já pega o caderninho e coloca lá na página pra gente fazer a correção, tá? É lá na página 50. Coloquem lá na página 50 para nós fazermos a correção daquela atividade. Diz assim: releia o texto da propaganda. Só porque você não vê, não significa que não está lá. Vocês lembram que era uma atividade referente a uma propaganda, né, sobre a poluição dos rios, fazendo um pedido que não realizasse a poluição dos rios. Vocês lembram, né, dessa propaganda e dessa atividade? Ok, como eu já disse, pega o caderninho para fazer a correção. Aí a primeira questão pedia para reler esse trecho e a letra A dizia:
Explique o significado da frase. O que quer dizer? Só porque você não vê não significa que não está lá? Quer dizer que nem sempre a gente consegue ver o lixo que está no mar, mas ele existe, ele está ali. Então, nem sempre a gente consegue, significa o quê? Que nem sempre a gente consegue ver, mas ele está lá. Letra B. As expressões não vê e não está lá se referem a que palavra? O que a gente não vê, mas que está lá no rio? É o lixo, né, pessoal? Está se referindo à palavra lixo, ao lixo. Letra C. Como você descobriu essa palavra? Como você descobriu que o que não está lá, mas ou que a gente não vê, mas que está lá é o lixo? Como foi que a gente chegou a essa conclusão? Por meio da imagem, né? Se a gente observar a imagem lá da propaganda, debaixo do tapete da água tem o quê? O menino está levantando a água e embaixo tem o quê? Tem as garrafas PETs. Então, significa que o lixo que está lá, a gente não vê, mas ele está lá. Então, a gente consegue descobrir que está se referindo ao lixo graças à imagem. Letra D. Reescreva o texto incluindo essa palavra. Então, a gente poderia reescrever essa frase assim: só porque você não vê o lixo, não significa que o lixo não esteja lá. Vocês iam escrever de novo a frase, só acrescentando a palavra lixo. A palavra você foi usada com que intenção? Por que ele usou a palavra você? Para aproximar a imagem do público da propaganda ou para mostrar que a única pessoa responsável pelo problema? Ele usou essa palavra você para aproximar o público da propaganda. Seria o primeiro quadradinho. Então, para aproximar todos aqueles que leem a propaganda do que está acontecendo, daquela realidade, né? Que a realidade da poluição dos rios é uma realidade, é um problema de todos nós, de todos aqueles que forem ler essa propaganda. Então, eles usaram a palavra você para aproximar a mensagem do público da propaganda. Por que foi escolhida uma criança para mostrar que está escondido no mar? Eu até falei para vocês, né? Porque as crianças, elas representam o futuro do planeta, né? O símbolo, a criança é o símbolo do que está por vir, né? E também porque a criança é tão curiosa, né, que ela é capaz de fazer descobertas que são importantes. As crianças, elas são tão curiosas que elas podem procurar as respostas e encontrar coisas que os adultos não sabem. Então, vocês podem colocar, porque as crianças, elas representam o futuro do planeta e também porque as crianças são curiosas e sempre vão procurar respostas para as coisas. A próxima questão dizia: na sua opinião, a imagem dessa propaganda é forte? A imagem que tem lá a criança levantando a onda do mar e vendo a garrafa PET. O que vocês acham? Essa seria uma resposta pessoal, né? Então, eu espero que vocês tenham respondido que sim, que é forte, que é impactante. Por quê? Porque a gente não sabe que aquela água está suja e ela está suja. E aquela imagem nos mostra que tem muita sujeira nos rios, nos mares, nos oceanos, tem muita sujeira sob a água. E a gente não consegue ver, né? Tem muita sujeira lá, mas que a gente não consegue ver. Está prejudicando um elemento da nossa natureza. Próxima questão. O texto é convincente, ou seja, ele consegue convencer o público do que está sendo mostrado? Vocês acham que esse texto convence o público de que realmente existe lixo nos mares, mesmo a gente não vendo? Eu espero que vocês me respondam que é convincente, sim, né? Que ele nos faz pensar sobre a poluição dos rios. Em poucas palavras, ele nos mostra o que realmente está acontecendo e nos mostra que nós devemos mudar as nossas atitudes, né, para preservar o meio ambiente. A próxima, o principal objetivo dessa propaganda é alertar os turistas para os perigos de enfrentar o lixo no mar, denunciar o descaso das pessoas com a poluição dos mares, incentivar as crianças e adultos a irem às praias para recolher o lixo.
O principal objetivo, pessoal, seria o segundo quadradinho, denunciar o descaso das pessoas com a poluição do mar, mostrar que as pessoas, elas não se importam com a poluição do mar e continuam realizando ações que prejudicam o meio ambiente. Esse é o principal objetivo. E a última questão dizia: essa propaganda foi feita só para adultos ou também para crianças? Essa propaganda, pessoal, foi feita para todos os públicos, para o público em geral, porque a poluição dos rios não é uma coisa que só os adultos fazem ou só as crianças fazem. Todos nós, às vezes, nós tomamos atitudes que acabam poluindo o nosso ambiente, né? Jogando lixo na rua, jogando lixo na sala de aula, jogando lixo nos rios, não é? Então, essa propaganda é dirigida para todos os públicos em geral, tá bom? Aquelas que vocês acertaram, vocês colocam certinho, e a que vocês erraram, vocês apaguem e coloquem a resposta correta. A atividade de hoje é do livro de português, lá da página 64 e 65, que é sobre esse textinho que a gente leu e comentou aqui na sala de aula, aqui na nossa aula, não é? Então, vocês vão copiar e responder as questões no caderno, pedir para os pais fotografarem e me enviarem a atividade, ok? Tchau, tchau, pessoal, e até amanhã.